Quem diria, não é mesmo? 2 anos depois, estaríamos livres das máscaras. O pesadelo começa em 2020, com a pandemia. De repente, todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo tendo que usar máscaras. Parecia até aqueles filmes de invasão zumbi, apocalipse, final dos tempos. Eu achei que dessa vez seria o fim. Vem com o Tio Fera, que nós vamos fazer uma análise sobre tudo isso, sobre a pandemia, sobre a evolução, por que agora alguns estados já estão deixando de usar máscaras. Finalmente, parece que estamos vendo uma luz no fim do túnel. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, em 2020, mais precisamente em março, logo depois do carnaval, começamos um pesadelo. Deu-se a notícia que seria uma pandemia. O que seria uma pandemia? A pandemia é quando uma epidemia ou um vírus contamina o planeta inteiro, o mundo inteiro. Estávamos na mesma situação que a África, a Europa, os Estados Unidos, todo mundo no mesmo barco. A pandemia veio para ensinar algumas lições. Primeiro, nós somos impotentes. Nós não temos o poder de frear um vírus, por exemplo. Quando ele se apresenta, ele se apresenta. A gente precisa de um tempo para poder estudar o vírus, para poder criar medicamentos, vacinas, algo do tipo. Mas na hora que ele se apresenta, nós nos tornamos impotentes. Outra grande lição que a pandemia nos ensina: nós temos que pensar no outro, porque o vírus mostra que eu não tô nem aí. Se eu pegar o vírus, será como uma gripezinha. Mas eu posso contaminar os meus pais, os meus avós, os meus filhos, os meus irmãos, a minha família. E aí simplesmente pode não ser uma gripezinha para eles. Eles podem parar na UTI ou até morrer. Eu lembro de uma cabeleireira que cortava o meu cabelo. E por que ela cortava o meu cabelo? Porque ela morreu de Covid. Eu lembro de estarmos conversando no início ainda, e ela dizia: mesmo que chegue a vacina, eu não vou tomar. E eu dizia: mas por quê? Eu tô doido que chegue a vacina para eu tomar e me ver livre desse inferno. E ela: não, eu não vou tomar e tal. Defensora do Bolsonaro, totalmente bolsonarista, negacionista total. Resultado: quando foi com um tempo depois, acho que um mês depois, eu peguei a Covid, ela pegou a Covid, e aí eu fiquei em estado bem grave no hospital, mas escapei. Porém, ela foi direto para a UTI e de lá ela não saiu. 1 ano depois, eu estava tomando a vacina. Na verdade, no final do mesmo ano, no final de 2021, eu estava sendo vacinado. Ela não teve a chance de se vacinar. O vírus não esperou a vacina chegar. Ele matou 600 mil pessoas. E o mais interessante é isso. Diante de tanta morte, diante de tanta tragédia, porque nós víamos pessoas caírem ao mesmo tempo, assim, muitas pessoas. Os corredores dos hospitais estavam simplesmente abarrotados de pessoas porque não tinha aonde colocar. Você via gente gritando nos corredores dizendo: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mesmo assim, algumas pessoas não aprenderam. Algumas pessoas não melhoraram, digamos assim. Continuaram mesquinhas, asquerosas, fúteis, vazias. A galera parece que não aprende.
Eu não sei o que é preciso para que essa turma possa evoluir ou aprender, porque isso é um retrocesso, é se manter no mesmo lugar, sabe? É não crescer, é se recusar a crescer. A pandemia nos ensinou que temos que nos reinventar, ou seja, as profissões tiveram que se adaptar ao home office. Algumas profissões tiveram que parar totalmente e as pessoas tiveram que buscar outros meios para adquirir renda. E aí você imagina como foi a situação, né? Das cabeleireiras, dos pedreiros, da galera que faz a limpeza nas casas diaristas e tal. Foi um transtorno, porque entramos na história do lockdown. E aí o que seria lockdown? Lockdown é você ficar trancado dentro de casa para que o vírus não prolifere e para que o sistema de saúde não entre em colapso. Porque você imagina se todo mundo se contamina e precisa ir para o hospital ao mesmo tempo, não tem UTI nem leito suficiente. Eu lembro que quando eu tive a Covid, cogitavam me levar para outro estado até, para outra cidade, porque não tinha vaga nos hospitais aqui. A sorte é que acharam uma vaga. E mesmo assim eu fiquei um tempão em uma sala sentado em um sofá esperando para acharem um lugar para me colocar. E ainda dormi naquelas poltronas assim pelo tempo da internação, porque não tinha leito, não tinha cama para colocar todo mundo. Foi um transtorno. Você está com Covid, você está fraco. Mas eu percebi algo assim interessante. Quando você está com Covid, você está fraco, com falta de ar, sem conseguir se levantar, sem conseguir raciocinar, tonto, a visão meio prejudicada também, você não tem ânimo nem para reclamar. Você deita na poltrona e aceita a condição. Você só pede a Deus para que tenha uma morte rápida. E aí o que aconteceu foi que eu vi que estava tipo nessa história do lockdown. As pessoas presas, trancadas dentro de casa. E agora? Como é que vamos ganhar o nosso dinheiro, o nosso sustento? Como é que vamos colocar comida dentro de casa? E aí entrou o auxílio emergencial, que no início o governo queria dar R$200. E aí o Congresso bateu o martelo e foi para R$600 e para alguns casos R$1.200. Então foi quando a galera conseguiu meio que dar um respiro nessa questão. Mesmo assim, muita gente perdeu o emprego, muito desemprego. E aí o que acontece? A economia também foi para o saco, porque comércio parado, tudo parado. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu tinha comprado um notebook um mês antes de começar a pandemia. Então eu já conseguiria me virar. Mas o meu celular pifou. Meu celular deu perda total. O que eu tinha na época, que era o iPhone. E aí eu fiquei com a mão na cabeça, porque eu disse, aonde eu vou comprar um outro celular? E aí foi quando eu consegui comprar esse que eu tô gravando no Carrefour. A minha sorte é que eu conseguia ir de máscara, indo para lá, mesmo assim comprei. E aí foi a minha salvação. Também tinha preocupação dos meus familiares. Meu Deus, como é que vai ser? Era uma loucura. Quando eu estava com Covid, a minha irmã vinha deixar a comida aqui no portão, aí eu ia lá e pegava. Olhe, um verdadeiro caos. Até que a vacinação chegou, nós começamos a nos vacinar, os casos começaram a diminuir, as mortes começaram a diminuir, e aí começamos a ter o controle sobre a situação. E começamos a controlar e frear o vírus. Ou seja, vacinas salvam vidas. As pessoas disseram que a vacina era a marca da besta. As pessoas disseram que não iam tomar vacina porque a vacina não tinha sido ainda bem elaborada e que ela ia matar pessoas e que o povo ia virar não sei o quê. Mas foi por causa das vacinas que hoje, 2 anos depois, estamos finalmente podendo andar sem máscaras. Detalhe,
Para que a pessoa possa andar sem máscaras, ela tem que tomar as 3 doses da vacina ou 2 e o Estado tem que chegar a 80% de vacinados. Então aqui na Paraíba, em João Pessoa, temos os 80% e se tem 80%, a maioria já tomou a vacina. Então assim conseguimos controlar o vírus e sair finalmente desse pesadelo. Ele ainda está por aí, mas não com a força que tinha em 2020 e 2021. Qual é a reflexão que trazemos nesse vídeo? Pense em tudo que nós passamos nesse período. E, primeiro, aprenda a votar direito. Escolha candidatos que pensem na população, porque o presidente da República fez um trabalho péssimo na pandemia. Bolsonaro foi horrível, tanto que estão aí 600 mil pessoas mortas. Também veja as 600 mil pessoas mortas e pense: o que eu posso fazer para me tornar um ser humano melhor? Porque muita gente ainda não entendeu essa grande lição. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui!